Eu vejo muito, principalmente na internet, pessoas que se dizem nacionalistas, que realmente habitam meios nacionalistas, que propõem, têm uma linha de pensamento nacionalista e que são legítimas nacionalistas, mas que não têm patriotismo. A consequência óbvia disso é que esse nacionalismo vai ser infértil, vai ser contraproducente, de fato, vai ser digamos assim, entre aspas, contra-testemunho aos demais brasileiros, vai ser um nacionalismo imaturo, ineficaz e, no mais das vezes, que vai deixar de existir. Tão logo o âmago da motivação dessa pessoa, que é uma questão mais ideológico-social, de que ele está num nicho, passar, né? Tão logo o ímpeto da pessoa, que é mais, como eu falei, ideológico-social, se esvair, aquela pessoa também vai deixar de ser nacionalista. Por quê? Porque, como eu falei, é um nacionalista que não tem patriotismo. Para começo de conversa, deixe-me explanar, diferenciar muito bem o que é nacionalismo e o que é patriotismo. Patriotismo é simplesmente uma correspondência à lei natural. Lei natural, meus caros, não é outra coisa senão um reflexo da lei eterna que está impressa na alma de todo homem. Falando de uma forma mais simples, lei natural é uma verdade que está válida e é impositiva dentro de todo ser humano. Todo ser humano consegue compreender que matar uma outra pessoa de forma voluntária é ruim. No Japão ou no Brasil, pessoas com religiões completamente diferentes conseguem conceber que você matar uma pessoa de forma voluntária é ruim. Do mesmo modo, todas as pessoas conseguem conceber que você amar, honrar os seus pais é uma coisa boa, uma coisa virtuosa. Pois bem, o patriotismo, que é você amar e dar preferência em detrimento das outras nações à sua nação, o patriotismo, que é a disposição de entrega de esforços em vida e até de disposição à morte em favor da sua pátria, porque você a ama. Bom, este que é o patriotismo, ele é impresso na lei natural, quer dizer que todos os homens, de todas as épocas, de todas as culturas, em qualquer canto da Terra, por causa da lei natural, enxergam isso, o ato de patriotismo, como algo digno e louvável. Porque, como é da lei natural, é da própria natureza humana amar a sua pátria. De fato, tanto o é que nos 10 mandamentos está prescrito o patriotismo. Especificamente no 4º mandamento, aonde Deus mesmo, quando expressou absolutamente a sua vontade e ordem através dos 10 mandamentos, que não são senão uma explicitude da lei natural, Deus, ele no 4º mandamento disse lá, ele prescreveu que nós devemos amar e honrar, né, os nossos pais. Nós devemos honrar os nossos pais, mas o Catecismo da Igreja Católica, que é a legítima intérprete, que é a única com autorização de Deus mesmo para explicar os mandamentos e tudo mais na mais absoluta perfeição e infalibilidade, ela explica no catecismo mesmo que dentro desse 4º mandamento, honrar o pai e a mãe, está anexo o mandamento de honrar a pátria. Portanto, o patriotismo é da lei natural, o patriotismo é querido por Deus, o patriotismo glorifica a Deus, como todos os atos de virtudes glorificam a Deus. E quando você vê que você exerce de uma forma legítima o patriotismo, ele é uma causa natural e
só ele pode ser a única causa realmente boa para o nacionalismo. Bom, vocês entenderam o que é patriotismo e agora eu acabei de falar que ele deve ser a única causa legítima, que realmente é boa para vir a ocorrer o nacionalismo. Agora eu explico o que é nacionalismo. Nacionalismo é o exercício político, é a instrumentalização através do Estado, é a aplicação através da força estatal, estão entendendo? De um ato de você proteger a sua nação em detrimento das outras. Não parece óbvio para vocês que uma pessoa patriota naturalmente vai se inclinar a ser nacionalista? Ou seja, se você é patriota, então você dá preferência, como a gente já viu, à sua nação. É óbvio que você quer que os fazendeiros do Brasil não sejam prejudicados em benefício do lucro dos fazendeiros dos Estados Unidos, por exemplo. Também é óbvio que você não quer que os trabalhadores do Brasil sejam prejudicados para que lucrem mais os trabalhadores de uma multinacional estrangeira. Não parece óbvio para vocês? Então, você, porque é patriota, vai exigir do seu Estado, vai exigir do governo do Brasil que ele tome medidas de proteção ao seu trabalho ou ao trabalho dos seus compatriotas. Do mesmo modo, você, porque é patriota, quer defender a sua pátria. Então, toda vez que você observar mandos e desmandos de governos estrangeiros sobre o que acontece dentro das tuas fronteiras, como na Amazônia, acontece muito da parte do governo da França, dos Estrumes Unidos da América, do Lixo Unido e de outras escórias do Atlântico Norte, sempre que você observa isso, você automaticamente, se você é patriota de verdade, você clama ao seu governo que ele tome medidas de proteção. Vejam, é aí quando o Estado entra, quando o governo, o poder estatal age, que você tem um ato dito nacionalista. Então, o nacionalismo ele é simplesmente a execução política dos atos em defesa da própria nação e em detrimento das outras nações e ou organismos internacionais e ou grupos financeiros transnacionais. Ficou claro? Então, senhores, o vício o qual eu me refiro, acho que agora já deu para compreender, né? É o caso dos que fazem esta última parte, ou seja, são nacionalistas, mas não fazem a primeira parte. São patriotas. É uma anomalia, é uma aberração, é um ferimento à lei natural, como já vimos aqui. Demonstra uma clara falta de virtude e, no lugar da virtude, um vício. Quando, então, uma pessoa se diz nacionalista, defende políticas nacionalistas, mas ela não faz isso pela causa necessariamente boa, que é a única causa boa e legítima para haver o nacionalismo, que é o patriotismo. Então, a pessoa é nacionalista, ela defende as pautas nacionalistas não porque ela é patriota, ama o Brasil e por isso quer defender o Brasil. Se a pessoa faz isso, se ela realmente, como eu faço aqui, defende a nação porque ama a nação, ela está com toda a razão, ela está agindo na virtude. Mas se a pessoa é aqui que eu estou criticando, são essas pessoas que eu estou criticando. Se a pessoa que aqui eu critico defende o nacionalismo, mas faz isso motivada por outros fins, como, por exemplo, vontade de se inserir num meio ideológico específico, como se o nacionalismo fosse ideologia, não é, como eu expliquei até aqui, o nacionalismo tem um lastro total na lei natural, uma vez que ele é uma consequência natural, sendo reflexo político do patriotismo, que é
impositivo ao homem, por força da lei natural. Portanto, diferente de ideologia, que é uma criação artificial, que algum artífice intelectual criou numa mesa em algum momento da história. Por exemplo, o comunismo foi teorizado por Karl Marx. Ele, no século XIX, sentou na sua mesa e teorizou aquilo. Se debruçou sobre aquilo e criou uma ideologia. Ideologia é isso. O patriotismo, no entanto, como está impresso na lei natural e como ele é uma causa natural para o nacionalismo, ele acaba fazendo com que o nacionalismo não seja fruto, mas de uma criação de algum homem. Não teve um teórico que criou o nacionalismo. Em todos os cantos do planeta Terra, vocês vão ver autores que defendem a prevalência da sua nação sobre outras, da parte do Estado. Não é que esses autores criaram o nacionalismo. Eles simplesmente, por exercerem a sua natureza na virtude, isto é, porque eles amam os seus países e querem defendê-lo em detrimento dos outros, eles começaram a defender ideias nacionalistas. Mas eles não são os teóricos criadores do nacionalismo. Porque o nacionalismo não é ideologia para ser criada. Ela não é uma ideia que alguém teve. Então ela não pode ser uma ideologia. O nacionalismo, na verdade, é uma coisa absolutamente intrínseca à alma humana. Porque o patriotismo o é. E o patriotismo é uma causa natural e necessariamente boa para o nacionalismo, que por isso não é uma ideologia. Portanto, o nacionalismo, como eu ia dizendo, não sendo uma ideologia, não pode ser motivado por motivações ideológicas. Por exemplo, o cara que fazia parte de um grupinho político, aí ele começa a defender o nacionalismo. Como eu falei lá atrás, isso só vai gerar uma militância contraproducente, fraca, imatura, que uma hora vai morrer. Porque ela não é sustentada na verdadeira chama do amor à pátria, mas ela é sustentada numa mera ambição humana, ou numa mera questão de respeito humano, de motivação social e ideológica, como eu falei lá atrás. Então, não vai ser sustentável. A única forma do nacionalismo ser sustentável é se ele for motivado única e exclusivamente por patriotismo. Bom, o fato é que, no entanto, se tornou comum, principalmente na internet, como eu já falei, eu ver pessoas que se qualificam como nacionalistas, mas escrevem palavras como, abre aspas, bostil, ou injuriam o sagrado nome nacional de outras formas. Tem gente que faz isso, aliás, aos católicos que o fazem, fiquem sabendo, isso é pecado mortal, porque se zombar do sagrado nome do Brasil é diretamente uma afronta ao quarto mandamento da lei de Deus, tal como seria você adulterar de modo a tornar ofensivo o nome do seu pai ou da sua mãe. Zombar do nome dos seus pais é um pecado mortal, pela força do mesmo mandamento que é o quarto. Zombar do nome do país também comete um pecado óbvio contra o quarto mandamento, um pecado mortal. Do mesmo modo, se você zomba do nome da sua mãe, você também peca. É óbvio, isso é um desrespeito enorme. Para onde foi a decência e a moral? Que agora as pessoas acham que tá tudo bem ofender o nome do país. Não tá tudo bem. Na minha página, a minha página é privada, exatamente porque eu qualifico o meu público. Eu não me importo dele ser grande, mas eu me importo dele ser bom. Eu já rejeitei dezenas de pessoas que me mandam solicitação para seguir, mas eu vou fuçar o perfil da pessoa e tá lá escrito essa palavra, bostil. Que tipo de pessoa é essa? Eu não quero uma pessoa dessa no meu público. Uma pessoa que não tem virtude do patriotismo não vai se sustentar no nacionalismo. Se ela quer me seguir porque eu promovo ideias políticas nacionalistas, eu não quero que ela me siga, porque
por mais que eu promova ideias nacionalistas, porque eu sou nacionalista, eu só o faço porque eu só o sou, pois eu sou, antes disso, patriota. De outra maneira, acontece também o curioso caso do patriota que não é nacionalista, como é o caso dos seguidores do Bolsonaro, por exemplo. Mas aqui, a pessoa, ela, diferente do nacionalista que não é patriota, que costuma até injuriar o nome do Brasil, como alguns fazem, a pessoa aqui, ela só é uma patriota que não é nacionalista por ignorância, por falta de conhecimento mesmo. Então, ela defende o Bolsonaro, por exemplo, porque ela acha de verdade que o Bolsonaro ele é patriota, e a pessoa que deu uma vazão para a virtude do patriotismo ao longo da sua vida se vê, enfim, atendida, né, nessa sua vontade interior, que, como eu falei, é natural, porque está impressa na alma de todo ser humano querer amar uma pátria, né, é da lei natural, como eu falei. Ela vê no Bolsonaro um estímulo para isso e acaba, né, apoiando o mito dela. Mas é mito mesmo, porque não existe patriotismo do Bolsonaro. Ele se vale do patriotismo para explorar, né, para de forma oportunista usurpar os símbolos pátrios e todo o significado da nossa nacionalidade em seus benefícios próprios político-eleitorais, eleitoreiros, né? E nem políticos, mas politiqueiros, porque política é uma coisa muito nobre, né? É a arte do estadismo. Não é o caso do Bolsonaro, que não é político, é politiqueiro. E essas pessoas que o seguem identificam-se como patriotas, e, no entanto, não são nacionalistas, porque não defendem as pautas estatais de defesa da própria nação em detrimento das outras e ou dos organismos internacionais. Porque o Bolsonaro não defende essas coisas. E essas pessoas não têm muito conhecimento. Então elas entendem que o que o Bolsonaro defende é o melhor para o Brasil, porque elas genuinamente creem que ele é patriota. Então elas pensam, bom, se essa pessoa ama o Brasil, o Bolsonaro, e ele fala ou age, né, no seu governo de modo a fazer neoliberalismo econômico, de modo a fazer submissão na política externa do Brasil aos estrangeiros, de modo a entregar nossos recursos, nosso patrimônio material valioso para os estrangeiros, para governos estrangeiros, inclusive. A pessoa acha que isso é bom, porque acha que ele é patriota de verdade, e aí, naturalmente, ela não é nacionalista. Mas vejam que ela é patriota. Se essa pessoa fosse esclarecida, se, por exemplo, essa pessoa conhecesse este meu canal ou outros canais que exatamente expõem os crimes de lesa pátria da parte do Bolsonaro e explicam muito bem a necessidade de um desenvolvimento e uma emancipação material e econômica da nação, e essa pessoa, porque ama o Brasil, essa pessoa que é uma boa patriota, portanto, iria ser nacionalista. Vem só. Então, existem esses dois casos curiosos. É o caso curioso do nacionalista que não é patriota. Esse logo vai deixar de ser nacionalista, porque vai passar essa energia, vai passar essa vontade de uma hora. Essa pessoa presta desserviço porque é um nacionalismo infrutífero, contraproducente, que pode até ser, entre aspas, um contra-testemunho de nacionalismo aos outros. Porque essa pessoa, ao mesmo tempo que se diz nacionalista, é aquela lá que vai lá e escreve, né? Tipo, bostil. E, né, o outro caso curioso, né, para além deste, que é o do nacionalista que não tem patriotismo, que só defende o nacionalismo como uma pauta política, aí a gente tem esse caso do patriota, que não é nacionalista, mas este caso aí já é por ignorância. Eu gostaria de exemplificar com alguns casos também concretos que nem todo nacionalismo é movido por patriotismo, mas ainda pode ser nacionalismo. Acaso não se tenha ficado claro na explicação que eu dei até aqui. E para isso eu vou dar dois exemplos. Vejam a União Soviética, que pela própria ideologia que a guiava, ela era internacionalista. Isso é, ela não valorizava a questão do patriotismo, mas aplicava plenamente um nacionalismo.
Ou seja, na instrumentalização estatal, na política, na execução estatal, se preferenciava a produção nacional em detrimento da estrangeira, se fortificava as forças armadas daquela nação em detrimento dos interesses estrangeiros, não se abria mão da soberania, né? Mas ao mesmo tempo não fazia isso movido por patriotismo, mas por entender que para manter-se, se atingir e manter, né, conforme versa essa ideologia, o comunismo, era necessário manter essa grande força geopolítica, né? E daí o porquê de aplicarem o nacionalismo. Então veja, a União Soviética, os soviéticos, eles eram nacionalistas, mas eles não eram patriotas. Outro exemplo é a União Europeia atual, que desrespeita as pátrias, as suas soberanias, e desgraça com os valores nacionais de todos os países que a compõem, mas toma plenamente medidas nacionalistas contra o Brasil mesmo, por exemplo, sancionando os nossos produtores do agronegócio em benefício dos seus produtores. Ora, mas ela faz isso movida por patriotismo? Ah, porque eu amo... veja, o presidente da União Europeia pensa assim, porque eu amo os meus compatriotas, eu vou defendê-los e vou aplicar as sanções contra o Brasil. Não, é porque os presidentes, os diretores da União Europeia não têm pátria. Porque a União Europeia em si mesma não é uma pátria. Então não é por patriotismo que eles o fazem, mas é meramente por intentos geopolíticos. Então veja, ficou claro, é possível mesmo o sujeito ser nacionalista e não ser patriota. Eu dei esses exemplos agora para ficar mais claro. E do mesmo modo é possível o sujeito ser patriota e não ser nacionalista, como eu dei o exemplo dos bolsonaristas. E este último caso geralmente é por ignorância, que é sanável, felizmente. É aí que entra a nossa importância de fazer o nosso trabalho para chegar nessa gente. Do mais, eu agora vos convido a fazer uma auto-reflexão, um exame de consciência para ver se você se enquadra nisso. Se você se enquadra em algum desses casos, e se ocorrer, eu acho que vai ser no caso do nacionalista sem patriotismo, que para a sua própria felicidade, porque é vivendo a virtude que o homem é feliz nesta terra, isto é uma verdade absoluta, e logra maiores méritos para gozar de maior felicidade na próxima vida, que você aprenda a amar de verdade o Brasil, isto é, a desenvolver a virtude do patriotismo e sustentar o seu nacionalismo nisto, que é a única, maior e principal causa legítima de sustento do nacionalismo. Como fazendo isso? Bom, eu recomendo que você siga as minhas redes sociais, no Telegram, no Instagram, aqui no YouTube, porque eu faço um trabalho que é literalmente expor o Brasil, vos fazer conhecer o Brasil, porque a gente só ama o que a gente conhece. Portanto, a gente só vai ter patriotismo pelo Brasil se a gente conhecer o Brasil. E nos meus trabalhos eu faço exatamente uma exposição do Brasil. Tem uma série, por exemplo, do Brasil Profundo e do Brasil que roubaram de nós, lá no Telegram. E eu sempre publico também sobre a história, sobre outros feitos do nosso país. Vou fazendo conhecer. E eu tenho certeza que se você seguir os conteúdos que eu produzo, veja, não é porque eu quero ter seguidor, mas é porque eu quero que as pessoas amem o Brasil, porque eu o amo. E me alegra vê-lo mais amado. Eu tenho certeza que, como aconteceu com vários outros seguidores meus, você vai me relatar. Olha, realmente eu passei a amar mais o Brasil depois que comecei a ver as suas publicações. Assim eu espero, aliás, que se dê, porque é exatamente este, né, o meu objetivo com este trabalho aqui. Aos que, porém, não se identificaram, e que bom, fico muito feliz por isso, que vocês possam, pelo menos então, tomarem mais ciência e buscarem desenvolver ainda cada vez mais a virtude do patriotismo. Assim, o vosso nacionalismo vai ser muito mais forte, muito mais produtivo, cada vez mais proativo e eficaz. Um adendo final é que na conversa, né, rotineira do dia a dia, você está falando com um amigo e tal, é até mesmo
é comum essa confusão, né? Você fala, Beltrano, eu sou nacionalista. Na verdade, você está pensando o conceito do patriotismo que eu mostrei aqui, porque você não está tratando na conversa, né, necessariamente de um instrumento estatal, político, de aplicação de uma política nacionalista. Mas você fala pro Beltrano, eu amo o Brasil porque eu sou nacionalista. Na verdade, aí a melhor palavra seria patriotismo, conforme o conceito que eu expliquei aqui. Mas, numa conversa cotidiana, é tudo bem e normal mesmo que a gente acabe tornando sinônimo esses dois termos, patriotismo e nacionalismo. No entanto, o importante é que neste vídeo ficou esclarecida a diferença entre esses dois conceitos, porque tendo esclarecido estas diferenças, eu tenho certeza que vocês puderam se propiciar um maior entendimento dessas coisas tão importantes e até a viabilização desse exame de consciência, entre aspas, que aqui fora lançado e sugerido, né? Bom, meus caros, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Que Deus abençoe todos vocês e que Deus abençoe o Brasil, para que na terra de Santa Cruz reine Jesus.